Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Muito bem, gente, vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, hoje terça-feira, 21 de maio, ano 2013. E aí nossa equipe já está prontinha aqui para te atender, para te receber com o maior carinho, nossa querida Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, a Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, aí Cardoso, a nossa querida Kátia Regina, a Catita. Estamos começando mais um debate, você fala com o debate. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. É isso, você vai ligar até as 2 da tarde, tem 3 opções de nota. Você liga, vota e aí você já sabe, o debate campeão da semana será reprisado no domingo a partir das 11 da manhã aqui na 93 FM e você concorre ainda hoje a DVD Clipes MK Music volume 5 e também a um kit com 4 cupcakes comemorativos pelos 21 anos da 93 FM. Gente, o assunto de hoje do nosso debate é o seguinte. Deu medo desse assunto aqui, viu? Meus filhos me irritam tanto que perco as estribeiras. Eles são pequenos e me estressam demais com isso. Eu acabo batendo e gritando o tempo inteiro. O pior é que eu acho que eu acabei contaminando meu marido com essa forma de lidar com eles. A nossa casa agora é um lugar em que a paciência passa longe. Confesso que fico muito triste com isso, mas não consigo me controlar. Não tenho mais alegria de cuidar dos meus pequenos. O que fazer para ser uma mãe paciente e pacífica? Como manter a calma quando as coisas nos irritam em geral? Nos irritam, pronto. Daí tem que ter um ponto aqui, tem um ponto de interrogação aqui, locutor. Falei de novo. Como manter a calma quando as coisas nos irritam? Em geral, as mulheres são mais nervosas que os homens? Eu perdi a calma, falei besteira, bati à toa nos meus filhos. E agora? Meu Deus do céu. Meus filhos me irritam tanto que perco as estribeiras. Foi o destaque do pastor César Carvalho, da comunidade cristã Um Novo Dia. Meu pastor, como é que é isso? Meus filhos me irritam tanto que perco as estribeiras. Bom dia, pastor, seja bem-vindo. Bom dia a você, Cid. Bom dia aos queridos debatedores aqui da mesa. Ao meu lado, você vai apresentar depois um homem cheiroso. Sim, muito. Parece até filho de barbeiro, de tão perfumado. Aos nossos queridos ouvintes, pessoas tão especiais para todos nós. É um tema que aparentemente não afeta muita gente, mas quando a gente olha na realidade, todos nós carregamos em nós mesmos algumas coisas que nos irritam profundamente. O que fazer com essa irritação é que é o problema. Eu, particularmente, Cid, sou daqueles que há algum tempo atrás, não sei se isso vem no DNA, pode ter algum cientista que diga, mas a questão do gênio da gente, né, aquela questão da irritação por qualquer coisa, já me trouxe problemas. Hoje muitas pessoas me veem e nem sabem que eu sou genioso, que eu sou um cara que me irrito muito. E há questões difíceis de lidar nesse aspecto. Eu, por exemplo, estou muito irritado com a Kia Motors, porque eu tenho um carro da Kia e não tem peça, o carro está lá 30 dias e não tem peça para consertar. O Jairo também compartilha disso. Então, eu até aconselhar os irmãos a não comprar carro da Kia, pelo amor de Deus, né? Mas isso irrita. Mas claro. O que fazer numa situação dessa quando os filhos irritam que se perde as estribeiras? Eu acho que o grande destaque desse debate será como recuperar as estribeiras. Eu acho como é que a gente recupera as estribeiras. E foi um exercício que fiz a minha vida. E tem uma parceira que me ajuda muito nisso, que é a minha esposa. Alguém tem que nos ajudar a recuperar as estribeiras. Alguém tem que nos ajudar a manter a calma e até evitar essa explosão, que para quem é sanguíneo, que sabe bem o que eu estou dizendo, questão do temperamento, é muito difícil. Há pessoas que são tão sanguíneas que chegam a ser hemorrágicas. E quase que contaminam todo o ambiente em que estão. Mas a gente precisa saber se controlar. Só que não é... Eu tenho aprendido isso na minha própria vida, que não é no braço que a gente vai vencer isso. Domínio próprio é um dos gomos do fruto do espírito, não é? Essa temperança, esse equilíbrio necessário para viver uma vida em todos os níveis,
principalmente no que diz respeito ao trato com filhos. Eu acho que essa irmã, ela, mais do que simplesmente dar um assunto para o debate, ela faz um apelo dramático aqui. Ela não quer mais ser do jeito que é. Como fazer isso? Como mudar essa realidade? Eu acho que essa vai ser a dinâmica do debate de hoje. Nós temos uma menina na mesa, doutora Deusirene Moreira, psicóloga, terapeuta familiar, modelo. Não, pô, peraí, já tô começando a viajar aqui. Doutora Deusirene, bom dia, bênção, seja muito bem-vinda. Bom dia, querido, tudo bem? É muito bom poder voltar aqui. Eu agradeço desde já. É um prazer poder estar aqui com os debatedores, estar de volta. E esse tema é um tema bastante significativo, como o pastor já colocou, a questão da irritabilidade, que a gente vai, nesse momento, refletir não somente com relação ao relacionamento pais e filhos, mas eu acredito que, de uma forma geral, né, todas as pessoas, o ser humano anda realmente assim no seu limiar. Eu acho que por conta de tanto estresse, de tanta violência. Então essa questão, eu acho que é uma questão que acaba não somente ajudando aos pais, mas a todos os ouvintes, e nós gostaríamos que você nesse momento abrisse realmente seu coração e fosse abençoado como nós sabemos que o debate abençoa. Mas eu na verdade ressaltaria aqui quase que o texto todo, mas eu achei... por bem colocar aqui, pontuar, eles são pequenos e me estressam demais. Com isso, acabo batendo e gritando o tempo inteiro. Ela diz que os filhos são pequenos e a gente percebe que o lar, na verdade, agora já está todo contaminado. E o que eu acredito que esteja acontecendo, duas coisas podem estar acontecendo, Cid. Uma é o fato desta mulher estar sofrendo de algum problema. E a irritabilidade é um traço, um sintoma que pode aparecer na depressão, pode aparecer na ansiedade, e a gente não sabe qual é o histórico de vida. E agora, no momento de educar as crianças, e criança pequena realmente, querida, e pais que estão nos ouvindo, crianças pequenas realmente dão muito trabalho nesse sentido. São pequenos tiranos em casa. Exatamente. E aí, somos nós, na verdade, que vamos determinar a tirania deles ou não, se eles vão realmente assumir esse lugar. Especialmente os de 3 e 5 anos, que é o caso aqui. Exatamente. Se eles que vão, na verdade, crescer e dominar e determinar as coisas dentro do lar, ou se os pais vão, na verdade, manter a autoridade. Como nós não sabemos, eu vou aqui arriscar, né? Ela deve mudar, né, assim, na maneira de lidar com os filhos, e se a situação persistir, ela deveria, na verdade, fazer a investigação, porque ela pode realmente estar sofrendo de algum transtorno e que justamente ele aparece nesse momento da relação com o filho, porque o filho pequeno, especialmente o pequeno, ele está fazendo o quê? Ele está testando quais são as pessoas que têm autoridade sobre ele. Então, é a começar em casa. Se ele percebe que os de casa não têm autoridade sobre ele, a autoridade não pode vir com o grito. Então, quando a criança percebe que dessa maneira, e ela percebe, muito cedo ela percebe como ela vai manobrar, como ela vai, né, na verdade, fazer esse controle dos pais ou de quem quer que seja. Quando ela percebe que ela desestrutura a mãe, especialmente, ela vai agir assim. Então, eu acredito que possa ser uma forma de testar essa autoridade. Então, ela precisa manter esse controle. Se ela não está conseguindo sozinha e o marido não é a pessoa, pelo menos dentro de casa, que está ajudando, ela precisa buscar ajuda, né? Acho que o marido agora está agindo exatamente como ela também. Pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá. Bom dia, queridão, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, é um prazer sempre estar aqui. Abraço lá para a Igreja Batista Memorial e toda a comunidade. Filhos irritam tanto que faz com que a gente perca as estribeiras, a gente acaba perdendo o controle, bate, grita o tempo inteiro. Que caminho tomar a partir daí? Olha, vou dar aqui uma palavra pastoral, né? Nós temos aqui pastores, psicólogos, né? Livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, vai dizer que a oração do justo vale muito em seus efeitos. A irritabilidade, ela traz a ira. E a Bíblia diz que quando a gente deixa, né, o sol se pôr, né? Está escrito aqui, irai-vos e não pequeis.
não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira, ela pode dar brecha ao diabo, ela pode fazer com que você diga palavras não muito agradáveis, né? Criar filhos é difícil, a pressão é grande, principalmente quando você percebe que o seu filho, né, tá indo por um caminho que não é legal. A preocupação de você formar o caráter da criança, a preocupação dela trilhar o caminho que você está trilhando, aquele que você acha correto. A pressão é muito grande e a gente acaba se irritando mesmo. Eu acho que esse debate aqui, ele é um alerta tanto para os ouvintes como para nós que estamos aqui debatendo, né? É um alerta muito grande. O meu conselho é a oração, é procurar ter temperança. Foi dito aqui sobre os frutos do Espírito. Se provavelmente seja uma pessoa cristã, uma serva do Senhor, ela precisa desenvolver mansidão, paciência. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. É difícil, a gente não está aqui sendo hipócrita, mas tem que haver aí, Cid, um esforço muito grande, porque eu fiz um destaque aqui, porque ela disse que a casa dela, a paciência já passou longe, e a nossa casa precisa ter paz. O nosso lar precisa ser um lar de paz. A questão até do testemunho fica prejudicado, porque aquela gritaria dentro de casa, e o vizinho escuta, o clima já não fica legal. Ela diz aqui também que ela confessa que chegou até contaminar o marido também está tendo a mesma atitude. Isso me leva a entender que ele não era assim, mas passou a ser por causa da irritabilidade da esposa. Quer dizer, tornou-se ali um caos, né? E a casa precisa ter paz. Então, que ela possa orar, porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. E ouvi uma bela canção. Por falar em canção, Jairo Bonfim também está com a gente hoje, nosso querido Jairo Bonfim, membro da Igreja Assembleia de Deus em Jardim Íris, também cantor da MK, modelo, pedagogo, skate, não, skate não é nada disso, nada disso. Aliás, a referência, pastor César, qual foi a referência que o senhor fez? É mais cheiroso que filho de barbeiro. Esse é. E aí, Jairo Bonfim, Deus, o seu cheiro, o seu perfume, meu querido amigo, fica em nós quando você nos abraça, isso é bênção. Agora, veja bem, uma questão é que a irritabilidade dessa mãe, ela já afetou o marido, como o pastor Carlos falou, já afetou também a vizinhança, que todo mundo fica ouvindo os gritos também. Ela já disse que a casa dela não tem mais paz, não tem mais sossego, não. Eu sei que você tem crianças pequenas em casa. E lendo um livro há um tempo atrás, falava sobre, é por isso que eu falei sobre crianças pequenos tiranos em casa, falando que não tem exemplo maior de autoritarismo do que de crianças pequenininhas. Porque ela é o seguinte, ela quer alguma coisa, bicho, e chora. Bicho. Eu tenho filho adolescente. E já são assim? São assim. Já passaram dessa fase. Já passaram? Outra. Agora a situação é dramática, bicho. É dramática? É dramática. Mas eu nem cabelo branco tem. Mas eu vou te falar. Esse negócio de achar que filho pequeno é trabalhoso, é verdade. Mas deixa ter o adolescente pra você ver. Já viu que o futuro não tá muito... Cada fase, eu fico com medo, pastor. Já ficou, né, amigo? Bom dia, Cid. Bom dia a todos os debatedores da mesa. É um prazer, uma honra. Eu vou falar uma palavra aqui que eu ouvi um pastor falando, aqueles pastores que começam a pregar e começam a apresentar, falar. Então ele falou assim: eu tô me sentindo aqui um leãozinho na cova de Daniéis. Né? Só tem Daniéis aqui, essa gente fera. Que isso, rapaz, um leãozinho na cova dos Daniéis. É, um leãozinho, aquele leãozinho acuado na Pessoas, cova dos Daniéis. por favor, doutora, pastores, como é que vocês se sentiram agora? Eu que tô me sentindo na cova. Não, você vê que ele é um pequeno leão no meio. Eu vou dizer o seguinte, já que é pra puxar assim, rasgar seda, eu sinceramente, eu não sou um Daniel. Na verdade, eu sou um mero espectador do que os leões vão fazer. Meu aqui. Deus. Jairo, é melhor. Doutor Deusinene, assim, analisando o que o Jairo disse, como é que ficaria aí? Ih, rapaz. Melhor deixar pra lá, né? Melhor deixar pra lá. Mas olha, ele é leão, né? A voz. Então o leãozinho é... Foi eu que ensinei pra ele. O leãozinho... Foi eu que ensinei pra ele. Cid, o leãozinho é a voz, entendeu? Quando dá aquele... Quando abre o leão, né? Aquele grave, bonitão. É verdade. Um dia eu chego lá, Jairo. Conta aí, vai lá, diz aí. Então, tenho 2 filhos, sim. O Wallace tem 10 anos, a Ashley tem 5 anos, quero até um beijão pra eles. A Ashley, a gente achou que ela fosse
ser a quietinha da casa. É mesmo, enfim, né? Ela, quando era pequenininha, toda quietinha, ela é quietinha. Na verdade, ela não é igual o Wallace, que faz amizade com todo mundo, abraça, beija e tal, e chega junto. Daqui a pouco o Wallace se deixa 2 minutos assim fora, daqui a pouco tem um amiguinho já, e conversa, um amiguinho e tal, brincando. Ela não, ela fica muito assim junto com a gente, mas ela consegue fazer bagunça sozinha. Dá pra ela uma boneca, um espelho, no espelho ela fala sozinha, se não tiver alguém pra falar, ela fala sozinha. Então isso aí, a gente acabou acostumando. Para um pouquinho, mas a gente acaba relevando ela ser assim. Então eu acredito que o amor de pai, para quem é pai, quem é mãe, eu acredito que não tem como deixar de amar um filho. Ela colocou aqui, eu marquei até um trecho que ela falou que será que eu parei de amar meus filhos? Será que eu deixei de amar? Esse problema é um problema de, como a doutora falou aqui, irritabilidade. Eu creio que seja alguma coisa que ela não tá só... Ela tá visualizando, claro, com seus filhos, porque realmente ela tá sentindo que tá magoando as crianças, tá gritando, batendo. Em vez de dar carinho, ela tá batendo, tá se irritando com as crianças. Mas eu acho que é muito mais sério do que ela pensa. Não é simplesmente não tá gostando do que os filhos estão fazendo. Isso aí tá na cabeça dela, ela tem que se tratar, tem que tratar isso nela, para depois com certeza as coisas vão melhorar. Ela vai começar a tratar os filhos bem, começar, e como o pastor falou também, com muita oração, porque a oração realmente é a chave de tudo. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te aí coisas grandes e firmes que não sabes. Eu tenho certeza que se ela buscar a Deus, buscar em Deus assim esse tratamento, buscar em Deus, claro que tem que também forma de ser tratado também sem, mas só que a oração ela tem que estar presente em todo momento do crente. Mas ela precisa tratar isso aí, né? Ela não tá deixando de amar os filhos, não, que eu acho que amor de pai e de mãe não deixa de acontecer nunca. Olha, alguns casos hoje em dia a gente vê que alguns pais realmente não querem mais saber, não. Em alguns casos. Não é o caso da nossa ouvinte aqui de jeito. Ela não deixou de amar os filhos, não. Não é difícil. Tá difícil. Você vê pais matando. Ele tá literalmente, que a Bíblia falou, filhos matando pais, pai matando filho e tal. A Marcela Bastos tem uma pesquisa que ela vai falar sobre ela agora aqui. Por favor, não irritem a Marcela, por favor, tá, gente? Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Bom dia, Cid. Bom dia, Marcela. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Pastor César tá aqui, ó, me encarnando. Eu sei. Tremendo. Eu tô avisando pra ele mesmo, que ele vai ficar mais perto. Então tá bom. A pessoa vai pensar o quê em casa, Deixa né? Não é melhor não falar nada. A pesquisa é a seguinte. Assustar o povo, não. Não assusta não, por favor, Tá pra tá? lá. Na sua opinião, as mulheres, assim, são mais nervosas que os homens? Vamos lá, que a gente dividiu aqui. Na votação dos homens, os homens que ligaram... Como assim? Como é que você sabe? 100% deles disseram que as mulheres são mais nervosas. Que isso? Entre as mulheres, 80% das mulheres afirmam que nós, mulheres, somos mais nervosas. Então, no total, entre homens e mulheres e votação, ficou aí 80% dos nossos ouvintes afirmando que sim, as mulheres. Eu não sei se eu poderia quantificar assim homens e mulheres, mas aqui na internet 86% dizem que as mulheres são mais bravas, sim, Marcela. Então tá, né? Eu acho que as mulheres elas ficam nervosas mais rápido. É mesmo? De 0 a 100, de 0 a 100 assim em segundos. Os homens eles vão processo, vai ficando, daqui a pouco, aí explode aquela coisa, tipo, opa, eu tô nervoso. Mas tem uma escada até chegar lá. A mulher rapidinho, daqui a pouco ela tá normal, ela de 0 a 100, né, doutora? Não, mulher de jeito nenhum. Se ela acha que é mais nervosa, é melhor deixar, pastor. Melhor não brigar, não. Na verdade, a mulher, como a mulher fala mais, e o Jairo falou da filhinha. E é isso aí mesmo, Jairo. Porque quando ela, na verdade, não encontrar parceira com quem brincar, ela vai brincar sozinha, ela vai falar sozinha. Quando ela não esgotar o estoque dela, ela vai falar dormindo. As mulheres são assim, é uma questão de gênero. Né? A mulher fala mais do que o homem. E pelo fato da mulher falar mais, a mulher revela muito mais, revela-se muito mais. Então ela revela os seus sentimentos. Então, como a irritabilidade é alguma coisa que é expressada, né? Um sintoma que aparece num rompante, numa fala, num grito, numa atitude, as mulheres vão revelar isso muito mais, muito mais. Aliado a isso, nós temos as questões hormonais. Se a gente for falar sobre isso, aí o pastor diz assim, eu realmente nem falo nada. Não, porque tem um tempo ainda no período do mês chamado tempo de perturbar o marido. Olha, gostei da sigla, bacana. Tempo de perturbar o marido, que ainda aqui eu nem falo nada. Eu faço assim, sabe, em casa...
eu finjo que eu sou um móvel, porque realmente a mulher fica irritadiça ao limite. Mas a gente que é homem, a gente tem que entender isso na mulher. Elas são diferentes, porque a grande questão, gente, numa relação conjugal, a gente não está tratando isso aqui, mas nós, maridos, a Bíblia não diz em lugar nenhum pra gente entender a mulher. A Bíblia diz pra gente amar. Porque mulher não dá pra entender, não. Como assim, pastor? Elas são diferenciadas. Elas têm assim, os humores, eles mudam repentinamente, quase que sem ter uma explicação. E daqui a pouco elas estão querendo uma explicação de alguma coisa que não tem explicação. É nessas horas que eu fico muito feliz em ser apenas o mediador e não debatedor. Não, mas é verdade. Mas você pode participar. Não, é melhor não. Não é uma crítica contra as mulheres, é apenas uma avaliação das mulheres como elas são. Sim. E nós, homens, temos que saber lidar com isso. A Bíblia já diz que nós temos que saber lidar com o vaso mais frágil, com essa fragilidade da mulher nessa questão também. E se a gente, muitas vezes, tem homem que, sinceramente, me perdoe a expressão, tem homem que é muito mulherzinha, tem homem que não sabe tratar uma mulher como ela precisa ser tratada, aí ele fica batendo boca com a mulher em casa, e pô, isso não é papel de homem, isso não é papel de marido. O marido tem que amar, o marido tem que entender, o marido tem que apoiar, o marido tem que suportar, o marido tem que ser aquele que dá o suporte. Agora tem um bando de marido, mulherzinha, fica discutindo com mulher e depois ainda vai pro gabinete. Mas ele tem que ser aquele que dá a última palavra sempre. Não, essa coisa de dar a última aproveita que não tem sentimento, né? De dizer, não, sim senhora, não senhora. O marido, ele tem que saber a hora de falar e a hora de não falar. Ele precisa entender que ele precisa, isso não é coisa de crente, não, isso é coisa de gênero. O homem, ele precisa entender que ele tem, ele pode dar uma palavra e essa palavra desencadear tanto problema que é melhor ele não falar, ele saber a hora exata e entender Fala, o processo da mulher. Tem que ter um chipzinho ali, um chipzinho a mais, né? Vai discutir, opa, tem um chip ali, tem um chipzinho ali. Deixa ela desabafar. Imagina mulheres que ficam em casa o dia inteiro, não tem com quem falar, aí o marido chega, ela quer falar alguma coisa, o marido não dá ouvido, não escuta, a mulher tem essa necessidade, já disse a doutora aqui, de falar muito. Deixa ela falar então, não tenta ser parceiro como igual, seja parceiro, mas entenda que é diferente. E nós estamos diante de um assunto aqui, Cid, muito sério, porque a gente muitas vezes acha que irritação não é coisa de crente. E na Bíblia está cheio de crentes muito sérios que se irritaram. Moisés, ele vai descendo do monte com as tábuas da lei que foram cortadas por Deus, escritas por Deus, mas ele vai ver lá embaixo, a situação está tão dramática que o que Moisés faz? Na irritação de Moisés, ele quebra as tábuas da lei, correto? Depois ele tem aquela discussão enorme, mas no final ele vai ter que fazer de novo, e Deus fala assim, eu não vou cortar de novo não, agora corta você, faz você, agora eu vou escrever, mas quem vai cortar a tábua de pedra é você agora, porque a gente tem que entender que irritação a gente pode ter, mas a gente sempre vai colher fruto disso. Tem a consequência dela, né? Paulo fica muito irritado, indignado com aquela menina que anda atrás dele, dizendo, esses aí são homens de Deus. Ele está irritado e fica indignado. Mas a indignação de Paulo foi uma indignação que se dirigiu para a libertação daquela menina. Então a gente pode ficar irritado, mas a gente tem que saber como dirigir a nossa irritação. Próprio Jesus. Como dirigir a nossa inquietação de alma. A gente tem que saber como a gente não pode ser dominado, cara. O que a gente não pode, essa irmã não pode deixar é continuar sendo dominada pelos seus sentimentos. Ela não pode reagir imediatamente ao seu sentimento. É como aquela historinha que a gente contava e desde o início da vida a gente sabe disso. Tá irritado? Conte até 10. Não tente resolver o problema. Não tente corrigir o filho naquele momento da ira. Não tente corrigir e falar na hora que você está inquieto. Calma, baixa a bola, esfria, depois resolve o problema, que você vai inclusive educar, porque não podemos bater em filhos quando estamos irritados, não podemos, isso é uma covardia. Bater num filho quando se está irritado é uma covardia. E eu vou parar de falar que eu tô ela tem oportunidade de reverter isso. Ainda maior do que se fosse um adulto, porque o adulto, quando ele é magoado, ele guarda aquilo, criança não guarda. Então ela tem uma oportunidade muito maior de reverter todo esse processo que ela veio fazendo até agora. Ela veio batendo, ela veio agredindo com palavras, ela veio maltratando. Ela pode reverter isso com muito mais facilidade do que fosse, de repente, o marido dela um adulto que ela estivesse vindo magoando esse tempo todo. Cid, quando eu leio aqui o parágrafo,
Eu entendo que essa mulher, ela está se sentindo extremamente culpada. Ela disse isso aqui. E olha, a culpa não tem nada mais danoso para uma pessoa, mais tóxico do que a culpa. Verdade. A culpa, na verdade, faz você desenvolver tanta mazela, tanto problema, e a sua vida fica totalmente comprometida. Então, muitas mulheres carregam um peso de culpa muito grande, porque tem que ser uma mulher exemplar, porque tem que ser a mulher virtuosa, porque ela precisa, na verdade, cuidar bem do marido, porque ela precisa, na verdade, tratar com mansidão, com paciência, os filhos, etc, etc. Na igreja ela tem que ser uma boa serva do Senhor. Enfim, é sempre exigido demais. E aí, na nossa sociedade. E aí, o que acontece? O que ela passa é isso, que ela sabe, ela tem, o legal é isso, sabe? Ela tem consciência de que ela não está procedendo bem. É diferente quando as pessoas ainda estão naquele processo de negação. As pessoas estão vendo que a pessoa tem problema e a pessoa diz, eu não vejo assim, não é assim, e tenta todo o tempo se justificar. Ela vai viver amarrada, doente, a vida inteira. Ela, minha querida, que provavelmente está nos ouvindo, tantas outras mulheres nessa mesma situação, você já deu o primeiro passo, que maravilha, porque reconheceu a sua impotência, reconheceu, não está negando o seu problema. Então agora assim, acolher tudo aquilo que já foi falado aqui, servos do Senhor, usando a palavra de Deus e aquilo que a gente tem visto na nossa experiência e tentar mudar o quadro. Ela entende que ela tem que ser uma mãe pacífica, paciente. Talvez as pessoas estejam cobrando isso dela e ela fica muito mais triste quando ela, na verdade, ela já sabe que ela não está se sentindo, ela não se sente aprovada, né, nesse papel. E aí, não sei, cercada de pessoas que dizem todo o tempo isso pra ela. Então ela pergunta, as mulheres são mais nervosas que os homens? Ela está cheia de dúvidas. São sim, minha querida, são mais nervosas, como nós já falamos. Você pode estar... Vai fazer, né, exames com relação às suas dosagens de hormônio também, porque faz parte. O tratamento é total, integral. E ela diz, perdi a calma, falei besteira. Bati à toa nos meus filhos. E agora? Peça perdão. Mesmo nós não sabemos aqui a idade das crianças, mas 3 e 5, é muito importante que ela, mesmo com esse de 3 anos, ela se abaixe, ela fique lá no mesmo nível que a criança, olhe nos olhinhos da criança e ela diga, perdoa mamãe, porque mamãe se excedeu, mamãe não queria ter falado isso, ore com o seu filho, porque é muito importante também o filho começar a perceber que mãe, pai não são super não são super homens, não é super pai, super mãe, porque quando eles chegam na adolescência, que o pastor já falou dos filhos adolescentes, eles começam a compreender uma série de coisas e se frustram. Meu pai não é isso tudo, minha mãe, puxa. Então é importante que entenda que todas as pessoas são passíveis de erro, todas as pessoas, na verdade, elas erram, e nós aprendemos muito com os nossos filhos. Use essa situação para crescer, é o momento agora dela rever isso. Então Deus tem dado a oportunidade a ela e a nós como pais, na idade que nossos filhos estiverem, de crescermos, porque o filho nos ensina muita coisa, eles falam coisas que aí a gente tem que ter humildade de dizer assim, muito obrigado, meu filho, porque você nesse momento está me ensinando. Isso é bonito, né? Às vezes eu chego em casa assim, querendo matar o mundo, né? A Isabel, de repente, agora tá falando, Isabel chega assim, papai, o que foi, filha? Eu te amo. Coisa linda, Pastor Carlos, né? Isso mata a gente, né? No bom sentido, né? Com certeza. Pastor Carlos. O que eu queria dizer aqui é que a irritabilidade dela tem origem na criação dos filhos, né? Provavelmente ela seja uma mulher de Deus, tem um pastor. E eu quero dizer para essa ouvinte que existe alguns casos que é necessário uma ajuda profissional. Uma ajuda profissional. Porque Deus age de diversas formas, né? O Senhor Jesus curou de diversas formas. É bem provável que ela precise de uma orientação profissional. Tem até uma doutora aqui do nosso lado, né? Para que ela possa saber lidar com essa fase dos filhos. Não sei, o e-mail não deixa claro, não sei se ela é uma pessoa irritada o tempo todo. A gente não sabe se ela tem esse temperamento. O que o e-mail passa é que existe uma situação, uma pressão em relação à criação dos filhos, onde os filhos não obedecem, onde ela perde o controle e se irrita.
É claro que muitas vezes essa irritabilidade é fruto também de diversos problemas que giram em torno. Mas seria bom ela buscar também, além do espiritual, a ajuda profissional. Uma ajuda profissional é bem-vinda nesse caso aqui. É minha opinião. E tem uma coisa, pastor, que eu acho muito séria, é que existem pessoas que são propensas pelo seu viés temperamental a se irritarem, mas não querem se irritar, então deixa os filhos fazerem o que quer. E nós temos hoje uma geração de pais também que não dão limites aos seus filhos. E os filhos fazem o que querem. E ele pensando, eu não vou me irritar, vou deixar para lá. Isso só vai piorar. Porque uma das coisas mais abençoadas que um pai pode dar a seu filho é limite. Porque se o filho não tiver senso de limite, ele vai ser uma pessoa frustrada na vida. A vida vai frustrá-lo, porque alguém vai limitá-lo. Alguém vai dizer não. E ele não vai entender isso, né? Não souber dizer não e ser um não categórico, pode não ser um não violento, pode não ser um não gritado, mas tem que ser um não categórico. Tem que ser um não que de fato, porque tem muito pai, olha, se você fizer isso, eu vou te bater, olha, e o filho faz. Eu vou te bater, só que promete, não o filho faz. Acontece ele não faz nada. nada. E o filho tá vendo isso. Então a gente tem que assumir a responsabilidade de dar limite à criança, de dizer, até aqui você pode ir, daqui você não vai passar. E se a gente não faz isso, nós estamos negando um legado fundamental para a maturidade da criança. Então, nesse caso dessa querida, dessa irmã que vive essa dificuldade, há uma outra questão muito séria. Nós vivemos pessoas, e eu sou uma pessoa que, de fato, de vez em quando, que a tendência é explodir, mas já disse, a palavra diz que a gente tem que saber se dominar nesse sentido, e o fruto do Espírito manifesta o domínio próprio. A gente tem que trabalhar essa questão em oração, como já disse o pastor, em exercício prático de vida, disciplinas espirituais são importantes para essa hora. A gente tem que fazer alguma coisa, mas existem aqueles outros que, ao invés de explodirem, implodem e se sentem melhores do que os outros que explodem. Não é melhor em nada, meu irmão. Você só está se prejudicando. Com certeza. Então você tem que tratar no outro lado também. É aquele cara que não reage, mas está explodindo por dentro. A gente tem que saber limitar. É igual panela de pressão. Tem que ter a válvula. A gente tem que saber como lidar com isso. Porque senão, tanto um quanto o outro vão ter problemas na nossa história de vida e até na saúde. Aqui tem alguns relatos de alguns ouvintes aqui, alguns até interessantes, bem engraçados, outros nem tanto, alguns são bem preocupantes. Diz assim, aqui em casa todo mundo fala alto, mas meu esposo diz que eu falo mais alto que todo mundo. E até me pergunta se eu tô em campanha eleitoral. Esse debate hoje tá bem pra mim, viu? Outro ouvinte seguinte, olha, eu já passei por isso, viu? Meu lar parecia um pedaço do inferno. Tudo que meu filho fazia provocava a minha ira e eu descia o malho, eu batia mesmo. Mas um dia eu clamei a Deus para que o seu Espírito Santo me ajudasse no meu domínio próprio. E eu percebi, eu clamei, e eu percebi que esse problema não estava no meu filho, mas estava em mim. Eu estava mesmo descontando as minhas ansiedades, preocupações, e graças a Deus eu consegui controlar isso com a ajuda de Deus. Outro ouvinte seguinte, com relação à pesquisa, as mulheres são mais nervosas sim, mas isso porque as mulheres têm muito mais com que se preocupar do que os homens. Outro ouvinte, tem mais. As mulheres são mais nervosas sim, e quase sempre eu perco a cabeça e bato nos meus filhos, diz a nossa irmãzinha. A outra ouvinte diz assim, na minha opinião, as mulheres são mais nervosas porque tem muito mais afazeres que os homens. Trabalho, casa, filhos, ainda tem que se cuidar. E isso estressa qualquer uma. Quebra um então pra ver só. Que isso, calma aí, filho. Tem mais aqui, ó. Cid, sim, pois não, pastor. Aí, eu só acho que a gente não deve usar nenhuma desculpa para mudar a realidade. Nós temos uma oportunidade de mudar. A simplesmente aceitar que somos mais nervosos ou menos nervosos, isso nos ajuda, mas não é o final do processo. O final do processo é você, de fato, tomar uma atitude que vai te ajudar a transformar essa realidade. Porque senão a gente vai, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, sou mulher, e vou ficar desse jeito mesmo, eu vou explodir. Não é assim. A gente pode considerar que a constatação é uma bênção, mas o tratamento efetivo à luz da palavra é essencial para a caminhada. Você descobre que você tem um problema, mas descobre e fica ali com aquele problema estacionado. Uma coisa é você descobrir que tem um problema, outra coisa é você descobrir e tentar tratar o problema. Tratar, né? Porque senão o evangelho não faz sentido. É verdade. Não somos hipócritas aqui, mas o evangelho diz o quê? Nova criatura é aquele que está em Cristo. Então a gente tem que trabalhar essa mudança. É difícil, é um processo longo,
mas tem que trabalhar essa mudança. O reconhecimento é algo extraordinário, porque muitas pessoas não reconhecem no outro, nela mesma não. Mas tem que tratar, porque senão fica difícil. Por isso que a gente escuta aquela frase assim, eu não quero ser crente igual fulano. Justamente por isso, porque não trabalha essa questão da mudança e de ser diferente. Não somos melhores que ninguém, mas somos privilegiados por termos acesso à palavra de Deus. Então a gente tem que trabalhar essa mudança em nossos corações para que se manifeste em nós a glória de Deus, né? Eu tenho 3 filhos e uma delas é especial. Com tudo isso, me sinto muito sobrecarregada e o meu esposo, que sempre quis ter filhos, não é participativo. Quando chega, vai pra TV, depois vai dormir. Eu fico estressada, durmo sempre muito tarde e daqui a pouco vou fazer uma cirurgia. Eu não sei como serão as coisas aqui em casa, me ajudem. Outro dia, meu marido é pastor. Na igreja ele é uma bênção. Aconselha todo mundo, mas em casa, com os nossos filhos, ele não dá a mínima, ele nem fala. Eu sou mãe de 3 pré-adolescentes. Eles sempre foram crianças tranquilas. Só que de alguns meses pra cá, tão teimosos. Me fazem repetir as mesmas coisas todo dia. Mal chego do trabalho, é briga, reclamação. Aí eu fico nervosa, aí eu grito, me aborreço, choro de frustração. Eles fazem de conta que nada acontece. Isso é coisa de filho, na verdade, né? Fazer de conta que nada está acontecendo, porque é mais fácil dizer que não está acontecendo nada com eles do que de repente assumir a responsabilidade que estão tirando a calma dos pais. O destaque da doutora Deusirene foi: com isso acabo batendo e gritando o tempo inteiro. Essa questão do gritar vai fazer com que a criança também acredite que é assim que se resolve as coisas? Pois quando ela diz que o marido agora se relaciona assim, eu fico pensando que as próprias crianças agora, elas na verdade aprenderam que a maneira de se relacionar nessa casa, a maneira de se relacionar em família é assim, gritando e batendo. E isso é um problema sério, ouvindo essas coisas que ela diz que fala que são besteiras. Porque existem crianças, lares em que, na verdade, há muita agressão física e verbal. Existem crianças que depois colocadas numa outra realidade, e eu digo isso pela experiência com o abrigo, né, em que a gente viveu isso, crianças negligenciadas, crianças com maus tratos, quando elas chegam e elas vivem um outro padrão de relacionamento de adultos com elas têm muita dificuldade de entender a afetividade no toque, no carinho. Então é assim, a boca é só para falar coisas ruins, as mãos só servem para agressão. Então o quanto o registro dessas coisas negativas ficam no coraçãozinho, na mente das crianças, que para mudar esse processo é realmente um processo para mudança, porque acreditam que só podem se relacionar apanhando. E aí, eu arrisco dizer que as questões até mesmo de violência doméstica que existem hoje, mulheres que sofrem maus tratos, maridos também que apanham de mulheres, quando a gente vai, na verdade, verificar o histórico de família, era esse o tipo de relacionamento. Quer dizer, só tinha o pai, ou só tinha a atenção do pai e a atenção da mãe no momento da agressão física ou verbal. E eu quero qualquer tipo de relacionamento. Me dê, porque nós somos seres relacionais. Então, aprende essa maneira perversa, essa maneira comprometedora aí de relacionamento. Então a gente leva isso para outros relacionamentos, o quanto isso é complicado. Então por isso ela precisa realmente cuidar, o marido precisa cuidar, porque as crianças são pequenas e elas precisam realmente aprender o que é viver em paz, que a boca abençoa, que a mão é para dar carinho. O quanto é difícil hoje, a gente sabe, de adultos, os pastores sabem disso, pastoreando suas ovelhas, pessoas que são arredias, pessoas que não gostam de beijo, de abraço, que têm dificuldade com a afetividade, porque viveram em lares assim, frutos disso, de famílias disfuncionais. Então, nós precisamos realmente ajudar
para que realmente a maneira correta de relacionamento ela seja estabelecida dentro dos lares, né? Pastor Carlos, o senhor escolheu o destaque, a nossa casa agora é um lugar em que a paciência passa longe. A paciência passa longe de quem grita, de quem perde o controle, de quem acaba vendo isso acontecer, acaba pegando um pouquinho disso e também fica com a paciência passando bem longe. Não acha que a paciência seja, que o controle seja uma coisa normal dentro de uma casa, quer dizer, a criança cresce vendo, ouvindo e tal, a criança começa também a achar que isso é normal para ela, não ter paciência com nada. Tem gente que tem pavio curto, outros não tem nem pavio. Como é que funciona isso, pastor? Não, é verdade, né? A influência, ela é bem positiva ali, essa questão. Por exemplo, se uma casa, né, as pessoas falam baixo, se as pessoas são mais amenas, né? A criança, porque nós somos fruto do meio. Psicologia diz, me corrijam aqui se eu estiver errado. A gente nasce nu por dentro e por fora. Não é verdade? Então a gente vai crescendo com aquelas informações. Então elas acabam fazendo parte da nossa personalidade, fruto de um ambiente conturbado, onde todo mundo grita. Aí é complicado. Acaba o quê? A criança também ficando impaciente. Todo sem paciência é fruto de um relacionamento conturbado, onde todo mundo grita, ninguém... A palavra do pastor foi importante quando ele falou da questão de saber se relacionar com a mulher. Eu acho que alguém dentro dessa casa tem que ser o ponto de equilíbrio. Se não existir esse ponto de equilíbrio, aí que a coisa descamba, né? Então tem que também ter ali um mediador. Gente, olha só, tá todo mundo falando alto. Se um grita, o outro grita mais ainda. A verdade é que na hora do grito não é hora de tentar mediar também. Porque tem gente que quer corrigir. Você tá gritando! E esse não é a hora da irritação não é o momento da correção. Para nenhum dos casos. Você não corrige alguém. Tem que esperar, né? Tem que esperar, os ânimos baixar a bola. Tem que esperar acalmar a situação nesse sentido. Agora, há uma questão que a gente tem que considerar. A Bíblia diz que quando a gente pede a Deus paciência, a paciência é um resultado. A paciência não é alguma coisa que nasce do acaso. Paciência é fruto de tribulação. Então, quando você tá buscando paciência, você está pedindo a Deus, me atribula mais, mande tribulação mais, que eu quero aprender a ser paciente. Desenvolver a paciência. Então é melhor que se desenvolva logo nessa questão aqui do que, eu preciso aprender. A gente aprende paciência exatamente no exercício. É como você estivesse marombando a sua alma, quando você estivesse levantando peso na alma. A gente tem que exercitar. Só que muitas vezes a gente acha que algumas coisas são naturais, são intrínsecas, eu sou assim, é aquele complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Tem coisa que a gente pode mudar, gente. A gente pode mudar com exercício, a gente pode mudar com oração, a gente pode mudar com jejum, a gente pode mudar fazendo as disciplinas espirituais, a solitude. Você vai para um lugar sozinha, viu, minha irmã? E vai pensar na sua vida, nas suas reações, por que você reage, o que faz você reagir dessa forma, o que te leva a explodir, a bater nos seus filhos, e pensa, como é que eu posso agir de maneira diferente? Então, agora não tente isso no calor do problema, nem fique só chateada também, né? Com isso, porque aconteceu, aí ficou chateada porque aconteceu. Não, isso pode ser naturalmente humano, pode ser uma clássica maneira de você ser, como um temperamento, é uma materialidade do seu temperamento, é a maneira como você se manifesta no mundo. Todavia, você não precisa morrer desse jeito. Os temperamentos não se convertem, mas eles podem ser controlados. Então a gente tem que só trabalhar essa realidade do controle. Oração, jejum, solitude, desaceleração, que é um dos processos de autodisciplina recentes que estão sendo ditos, e outras coisas que vão ajudar você a mudar o seu interior, a maneira de ser e a maneira de reagir diante da vida. Eu acho que encarar uma pessoa também, sempre olhando o ponto fraco dela, se todo ser humano entender esse ponto fraco um dos outros, ninguém não haveria guerra, não haveria nada dessas coisas. Porque, por exemplo, se eu discuto com alguém que eu sei que aquela pessoa explode e eu começo a explodir mais ainda, sabendo que a pessoa vai explodir, vai ter, e eu ali consciente para atiçar, aí
piora mais ainda. Eu acho que os filhos também, como estávamos falando aqui, os filhos, eles realmente aprendem as coisas que os pais fazem. Pelo menos no início, assim, eles vão aprender. Os pais nada que a criança está fazendo assim, você não. É coisa que veio dela. Ela começa a aprender vendo alguém fazer. Depois, ela pode desenvolver um caráter, pode aprender com a vida. Então, enfim. Diz que ensina a criança no caminho de andar. Não ensina o caminho. Não é o caminho. Há muita gente que quer ensinar o caminho. Quer dizer, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Caminho, estando no. olhando. Aprendendo junto, vai olhando e vai percebendo como é que você interage com a vida. E ela vai fazer. Ensinar o caminho seria assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, cara, dá um GPS, né? Verdade que já deu problema para um rapaz. Deu problema para mim também, várias vezes. Para mim nem conta, amigo. Ô Jairo, a nossa ouvinte diz uma coisa que é preocupante aqui, esse foi o seu destaque. Eu não tenho mais alegria de cuidar dos meus pequenos. É uma coisa impensável. Nós não estamos dizendo que a nossa irmã é um ET que está alienada da situação, até porque acontece com a gente mesmo. Eu não tenho mais alegria em cuidar dos meus pequenos. Imagina, você acorda de manhã, você já sabe que vai se irritar, porque ela chegou num ponto da vida dela que ela já sabe como vai ser o dia dela, sabe que vai se irritar com os filhos, ela sabe que vai gritar, ela sabe que vai bater, então isso já faz mal pra ela já acha que não tem mais alegria realmente. E realmente, Cid, pelo amor de Deus, você acordar sabendo que vai passar por esse processo todo, já sabe, já decifrou o teu dia antes de você acordar. Acabou. Então realmente ela acho que ela deve buscar em Deus isso. Ela está tendo uma percepção um tanto quanto equivocada, porque ela está lançando para os filhos e para essa relação com os filhos a tristeza dela. Ela diz, eu não tenho alegria, não é verdade. Seus filhos, eu tenho certeza que são motivos de grande alegria para você. O que você não suporta mais é a sua própria condição, a sua irritação. Isso que você não quer mais. Então, isso pode ser tratado, porque ela simplesmente dá um outro nome para uma coisa, porque aí ela joga no outro essa situação. E, na verdade, ela precisa tratar nela essa realidade. Porque ela ama os filhos, né? Por isso que eu falei aqui anteriormente sobre a ajuda profissional. Né? Você não vai no cardiologista, você não vai no ginecologista, procura um psicólogo, um terapeuta que pode ajudá-la, além das orações, além da palavra, além dos conselhos que têm sido dados aqui. Eu acredito muito numa ajuda profissional também, para que ela saiba chegar no controle, pastor, né? Exatamente. Adquirir o controle. Existe também uma questão muito recorrente. Na verdade, todos nós, pensando bem assim, todos nós projetamos muitos nossos desejos nos nossos filhos. Todos nós. É um processo inconsciente. E então, nós projetamos que o filho vai ser assim, vai ser assado, vai agir dessa forma, né? Vai fazer as coisas que eu quero que ele faça, vai seguir o caminho que eu estou seguindo, que eu julgo que seja o melhor. E a partir de um determinado momento, e coisas assim, desde a época realmente em que é cortado aquele cordão, que é muito simbólico, né? Então, desde muito cedo, a mãe começa a entrar em contato com uma realidade assim, o filho não é o meu prolongamento. Porque ela age e ela justifica as suas atitudes muito por aí. Enquanto essa relação mãe-bebê é algo muito narcisista, né? Aquele momento da amamentação. Então, é um processo em que ela pensa que o bebê é prolongamento dela e o bebê também, ele não tem consciência ainda de de ego, que vai sendo formado, né? E ele vai começar, na verdade, perceber isso, o filho menor, 3 anos, né? Quando ele diz meu, é meu, não. Ele começa a perceber que ele é uma pessoa, um sujeito no mundo. Então, a mãe começa a ficar desapontada, vem as frustrações, porque o filho começa muito cedo mesmo, decidir as coisas, e ela começa a perceber que não é a sua vontade, mas a criança começa desde muito cedo mostrar os seus desejos, as suas vontades. Então, ela se sente muito desapontada, e aí ela perde esse controle. E isso irrita. Um outro fator que pode estar irritando, então são vários fatores aqui, essa questão da irritabilidade. Eu não sei qual era o histórico dela antes de ter filhos. Ela precisou abrir mão, nesse momento, de alguma coisa em prol dos
os filhos? Ela precisou, por exemplo, ela tinha uma carreira, ela já era profissional, ela pensava em trabalhar, e aí ela hoje se vê dentro de casa, ela passa o dia inteiro com esses filhos, então por isso ela não tem mais alegria de cuidar dos filhos assim, porque como alguém falou aqui, eu acho que já sabe que vai acordar e já sabe o que vem, e aí ela se sente desesperada. Eu estou sozinha. Qual é o apoio que o marido dá? Outros ouvintes colocaram, são muitas coisas e eu fico sozinha. Então essa questão de se sentir só, ela precisa também mostrar isso para o marido, que muitas vezes, por essa questão da mulher achar que ela tem que dar conta de tudo, ela não chama o marido a essa responsabilidade. O filho é algo dos dois, né? O casamento é feito por dois. Aliança ninguém faz sozinho. Eu não chego, estou fazendo uma aliança, eu faço aliança com uma ou mais pessoas. Aliança e pacto você faz com duas partes ou mais. Então, é preciso compreender tudo isso, várias nuances. Eu fico imaginando para ela se aqui, sentir doutor, mais aliviada. O porquê que de repente até o marido já entrou na mesma Ela forma. disse aí que o marido eu fico imaginando até porque eu imagino que o cara tá vendo que ela tá tão estressada, tão atolada com problemas, que ele também já não quer que os filhos façam bagunça. Então ele berra, ele grita, que as crianças vão ficar com medo da voz forte dele, ficam quietos num canto e pronto, já criou um problema em casa. A mulher vai ficar, não vai gritar, mas ela vai chamar a atenção. Por que você tá gritando com eles? Eles são crianças, quer dizer, ela percebe o grito do marido e ele... Isso é tão comum, estranho, não? Essa questão que a gente está tratando hoje é tão comum que existem vários programas de televisão que tratam dessa questão. Verdade. Existem aí profissionais, o Super Nani e outros programas que tratam exatamente disso. Mas em todas essas questões, todos esses programas que a gente assiste, acaba assistindo, a gente aprende alguma coisa. A gente aprende que há a possibilidade de mudar essa realidade. Todas elas. E como quase que uma das últimas participações por cada hora também, eu queria dizer para essa mãe, para ela ser uma mãe que tenha esperança, porque essa situação pode mudar. Esse caso dela não é um caso final, ela não está determinada a ser assim pro resto da vida. Isso pode mudar, o seu lar pode ser um lar de referência, inclusive de pais e até de como educar filhos de maneira saudável. É só uma questão de você colocar em prática os princípios da palavra de Deus, que já foram muito bem colocados aqui, e também procurar uma ajuda, se for o caso, de uma psicóloga, de um terapeuta, alguém para lhes ajudar nesse processo da relação pais e filhos que está conturbada na casa. Mas eu só queria dizer a ela isso. É possível mudar, minha irmã, e eu posso declarar, se você aplicar os princípios que você ouviu, a sua vida, muito provavelmente a sua vida será mudada e você vai viver uma vida muito feliz. O primeiro passo ela já deu, né? Ela já buscou ajuda, ela já ligou pra rádio, já mandou e-mail. Então, eu tenho certeza, socorro já. Ela clame ao nome de Jesus, convide ele para estar em sua casa, fazer morada em sua casa, e com certeza ele é o príncipe da paz, né? Só ele pode trazer paz ao seu lar. Muito bem, ela tá de volta aí. Pesquisa 93. Marcela Bastos. Na sua opinião, então, as mulheres são mais nervosas do que os homens? Então, 84% deles dizem que sim. As mulheres são mais nervosas do que os homens. E pelo olhar da doutora Deusirene, ela concordou. Não, eu vou te dar até aqui, gente, ô Marcelo. A mulherada tem problema de hormônio, né, gente? Não vem não, peraí. Disso, né? Não, tem um ouvinte que dizendo o seguinte, ó. Tenho aqui um ouvinte dizendo aqui, Marcelo, é o seguinte, ó. Sim, as mulheres têm até mais motivo do que os homens pra ficar nervosa assim. Aí o outro ouvinte diz o seguinte, depende, se ela for mais baixinha, se ela for baixinha, ela é muito mais nervosa assim. Oxi. Outro diz assim, ó, bom dia a todos, ó. Como é que tem aqui, é o seguinte, ó. Cadê? Já achei, tinha um aqui, ó. Agora eu perdi aqui. Sim, a outra ouvinte seguindo aqui, ó. Eu sou assim, muito nervosa. Já meu marido é super calmo. O outro ouvinte, não necessariamente. Tem homem que é bem mais nervoso. As mulheres são bem mais doces. O problema é que a gente fala demais. Ela que falou isso aqui. E existe aí uma questão também, doutora Deusirene deve saber, uma diferença entre ser brava e ser nervosa. Né, doutora? Não, então responde, porque tem um ouvinte que diz o seguinte, olha, o dia a dia com a gente realmente deixa a gente mais nervoso, mas vou te contar um negócio. O dia a dia com o marido preguiçoso que não ajuda em nada e filho bagunceiro, pelo amor de Deus. Então. Atenção, maridos. Presta atenção, hein? Vai lá, Marcela, continua. Vamos aos prêmios então, Cid. A Raquel da Silva de Belfor Roxo, telefone 3775, final 07. Participou da pesquisa e está levando para casa o DVD Clipes MK Music, volume 5. E a Marajane de Nilópolis, do telefone 3762, final 60. Ela também participou da pesquisa, só que ela foi contemplada aí com esse kit com
4 cupcakes. Vai ficar calminha. Aí Vai ficar calminha com o cupcake. Vai ficar calminha. Os nossos debatedores ganharam e o cupcake é maravilhoso, gente. Eu não sou fã de doce. Eu não quero saber não, Marcela, porque até hoje eu não provei nenhum. Quer saber? Não provei nenhum. Na semana passada, que foi o dia da prova. Mas depois que eu fui embora. Tá vendo aí, pastor César? Então não fica nervoso? Esqueceu o gosto. Não fica nervoso? Tem que experimentar de novo, esqueceu o gosto. Eu nem provei, pastor. Eu nem provei, não tava aqui não. O que, pastor? Não, nervoso deveria ficar eu, porque vocês me dão cupcake na hora que eu tô de dieta. Aí eu deveria... Não, olha pra Marcela, não tive nada a ver com isso. Gente, a nossa ouvinte continua nervosa em casa e ela quer saber o que eu vou fazer. Pastor Carlos, o que eu vou fazer, diz a nossa ouvinte. Ela tem que, como dito aqui, orar ao Senhor, porque a oração do justo vale muito seus efeitos. Ele é o príncipe da paz, foi dito aqui. Deus tudo pode e é possível acontecer essa transformação. E como foi dito aqui também por outros, não somente por mim, busque uma ajuda profissional. Ok. Vai te ajudar muito. Uma ajuda profissional, claro, de Deus, né? Um profissional cristão, não estou discriminando não, mas um profissional cristão, dentro dessa área da terapia, na criação dos filhos, psicologia, vai ser bênção da sua vida, eu tenho certeza disso. Doutora Deusirene. Doutora Deusirene Moreira, a sua palavra, por favor. O que na verdade já foi falado, eu só vou reiterar essa minha última fala anterior. Além de tudo que já foi falado, eu acho que ela precisa sentar com o marido e ela precisa falar para o marido dos seus sentimentos. Ela precisa falar como ela está se sentindo, porque, como eu falei, ela pode estar se sentindo muito, assim, assoberbada, ela pode estar sentindo que as demandas são muitas. No que ele pode ajudar? Ela precisa falar como ela tem se sentido como mulher, como esposa, como mãe. Então, vale a pena uma conversa com o marido, aquela famosa DR. A famosa DR. Que a gente não gosta muito, inclusive. Vale muito a pena. Que talvez o marido não esteja percebendo que ele precisa ajudar mais. Só não faça DR no dia do jogo do futebol, né? Como assim? Não, no horário Tem que saber o horário, da né, rodada certinho, né? também não. Essa lição eu já aprendi. Essa eu já aprendi. Jairo Bonfim. Depois de uma aula dessa aqui, né, a gente não tem muito o que falar. Eu só quero deixar aqui para minha querida irmã que ela use o amor que eu tenho certeza que ela tem pelos seus filhos, para que seja algo assim que venha animá-la cada dia mais a buscar isso aí, porque os filhos são heranças do Senhor. O filho, com certeza, eu tenho certeza que os filhos dela são bênção na vida dela, e Deus pode fazer isso melhorar ainda mais se ela buscar em Deus, amar mais os seus filhos e acreditar que o problema não está neles, e sim nela, precisa tratar. Pastor César, obrigado pela presença, amigo. Eu que agradeço, e para não deixar ninguém nervoso, quero mandar um beijo para minha querida pastora Núbia, e dizendo que a gente tem que estar tranquilo e calmo para viver a nossa vida dia a dia com os nossos queridos filhos adolescentes. Eu tô sentindo que isso foi um investimento, viu? Tem gente ouvindo a gente em Minas, Contagem, Minas Gerais e no Ceará. Mandando um beijão pra gente aqui. Beijão pra vocês aí, gente. Oi, pois não. Também é aniversário de uma pessoa muito especial de nossa comunidade, é a irmã Ana. E eu gostaria que você mandasse, então, esse abraço, as felicitações. Hoje é aniversário dela. E um abraço especial também, minha tia, minha mãe, que sempre estão ouvindo o debate. Um beijo para minha tia Edir, minha mãe, Merci. Um beijo para essas mulheres maravilhosas aí ouvindo a gente aí. Gente, é o seguinte, Deus ainda hoje fala através de sonhos. Como distinguir um sonho habitual de um sonho espiritual? O que fazer quando num sonho situações são reveladas e de fato acontecem? Doutrinas podem nascer baseadas somente em sonhos? E quando no sonho a conversa com pessoas que já morreram? Eita, esse e outros assuntos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, mais uma edição do nosso Debate 93. Pastor Carlos, obrigado pela sua presença, Deus abençoe e volte sempre, amigão. Prazer grande, um beijão para minha esposa, minha mãe, o diácono Carlos Eduardo, Igreja Batista Memorial e o pessoal da Super V, meus companheiros de trabalho ali. Abraço. Maravilha. Jairo Bonfim, obrigado, irmão. Obrigado, meu querido Alcides Gonçalves, obrigado a todos da mesa aqui. Você quer Jairo Bonfim em sua igreja, em seu evento, você pode ligar 21 Rio de Janeiro, 3252-1380, 21 Rio de Janeiro, 3252-1380, falar com a Priscila, vai te atender com muito carinho, vai ser uma honra estar com vocês. Esse é o cara. Doutora Deusirene, obrigado, benção.
Eu que agradeço e quero mandar aquele beijo para minha mãe, para minha tia, meu esposo, que certamente está na escuta também. Aquele pequenininho, Cid, sempre quando ele me diz sempre assim, se o Cid estiver por lá, manda o meu abraço. Um abração para ele do também, Gilmar, tá bom? Para você. Maravilha, um abração, meu irmão. Pastor César, obrigado, queridão. Eu agradeço a participação aqui, quero mandar um abraço para todo mundo que está irritado agora, para que você tenha paz, tranquilidade. E se você estiver irritado comigo lá na igreja, vá dar um abraço em mim amanhã no culto às 7h30 da noite. É isso, gente, vamos ficando por aqui com o nosso debate. A Rosane Félix já está por aqui e vai começar já aqui o nosso Pediu, Tocou. Eu queria pedir, por favor, ao pastor Carlos, hoje nos leve a Deus em oração. A gente encerra o debate, eu já desliguei meu microfone antecipado e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Pastor, por favor. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és Deus, tu és grande. E te pedimos nesse momento, Pai, ajude essa irmã a tratar dessa questão da irritabilidade. Ela está com grande dificuldade nessa área, mas eu creio, Senhor, que tu já está tomando providência, Pai. Abençoa os ouvintes, os profissionais dessa rádio, as igrejas espalhadas pelo nosso Brasil. E nos dê um dia na tua presença, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.